Nessa hora vou estar encerrando a série de mensagens que estou pregando a alguns cultos sobre as 5 atitudes que levam uma casa à ruína. Nós vamos ler o texto de Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. Eu convido você a plenos pulmões, como quem está feliz pela oportunidade que Deus te deu de existir por mais um dia. Ler comigo a palavra santa do Senhor Jesus, registrada pelo evangelista Lucas. Vamos juntos? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. O texto lido mostra 2 casas construídas, uma pelo prudente e outra pelo imprudente ou insensato. Jesus diz que a construída pelo prudente passa por grandes provações, mas permanece por ter sido bem construída. Mas a do insensato, a do imprudente, é destruída em virtude dos erros que cometeu. Estamos vendo na fala do Senhor Jesus as razões pelas quais aquela casa foi levada pela enxurrada. Nas mensagens anteriores nós vimos 4 das 5 razões que estou abordando nesse texto pelas quais a casa caiu. Qual foi a primeira razão? Fala bem forte. Desobediência. Qual foi a segunda? Pode falar de novo? A terceira, qual foi? Qual foi a terceira? A quarta vimos hoje pela manhã, qual foi? Mais forte, pode ser? Qual foi? E nessa hora nós vamos ver a quinta. A quinta razão que levou aquela casa e tem levado famílias, casamentos à ruína é a autossuficiência. Eu quero te levar de volta ao primeiro versículo, as primeiras palavras do Senhor Jesus, no verso 46. Leia bem forte comigo, vamos juntos? Porque vocês... Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo? Uma pessoa autossuficiente é aquela que acredita que se basta, não precisa de ninguém. Uma pessoa autossuficiente, ela não busca o apoio de nenhuma outra pessoa. Se ela está doente, mas nem o médico procura. Conhece gente que fica doente e não procura o médico? Não é que ela não procura o médico porque ela relapsa. Não, é porque ela se julga suficiente no conhecimento que ela tem para melhorar. Eu vou tomar um remédio assim ou outro, já outras vezes aconteceu. Ela está passando por um problema, mas ela não divide a carga emocional dela com ninguém. Ela diz que crê em Deus, é ensinada pela palavra de Deus a não andar só. Provérbios diz, melhor serem 2 do que 1. Mas embora a palavra de Deus ensine a não andar só, ela não aceita ter um parceiro de prestação de contas, ela não busca ter uma mentoria, ela não procura o pastor para receber uma orientação da palavra de Deus, ela basta a si mesma. Tem gente que não tem dificuldade alguma para procurar um médico e se despir para ser examinado pelo médico, mas não despe a sua alma perante ninguém que lhe possa auxiliar, porque acredita que deve resolver tudo sozinho. Tem quem não dialogue com seu cônjuge, compartilhando problemas para buscarem juntos a solução, não porque o cônjuge não é acessível ou confiável, mas porque aquele age se sentindo autossuficiente. Se você é alguém assim, eu te pergunto, se o teu carro pegasse fogo ou se a tua casa fosse atingida por uma catástrofe, certamente você não pediria ajuda? Pediria, não é mesmo? Então, por que não fazer o mesmo em relação às demais coisas da tua vida? Principalmente em relação ao teu casamento, em relação à tua família. Chame teu cônjuge, chame os teus filhos, se eles têm idade para isso. Compartilhe a situação para que juntos possam encontrar a solução. O orgulho é irmão da autossuficiência. Vou dizer de novo. O orgulho é irmão da autossuficiência. Pode repetir isso?
Eu vou pedir para você fechar os olhos agora e repetir devagar. Repita: o orgulho é irmão da autossuficiência. Você é orgulhoso. Diz o ditado que em briga de marido e mulher ninguém deve meter a colher. E eu preciso dizer que Deus também não o faz. Porque Ele está à disposição de quem o busca, mas Ele não se intromete onde Ele não é querido, onde Ele não é desejado, onde Ele não é solicitado. Porque Ele deveria. Ah, porque Ele tem o desejo de que nós sejamos abençoados? E por que não fazemos a nossa parte? Eu quero que você imagine uma dispensa. Naquela dispensa há tudo o que nós precisamos. Aquela dispensa está à nossa disposição. É inteligente não usar daquilo que está lá? Mas o orgulho, a autossuficiência, não permite fazer isso. Deus está à disposição de quem o busca, mas não se intromete onde Ele não é querido, não é solicitado. Ele diz em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, clama a mim e te responderei. Mas o orgulhoso, o autossuficiente, não o faz. Ele é crente, ela é crente. Mas assim como Jesus está dizendo, me chama de Senhor, mas não dá ouvido à minha voz. Não obedece àquilo que digo. Eu vou ainda me permitir dizer, nem procura saber o que Deus está falando. Ou o que Ele já falou. Que está nas páginas sagradas da Bíblia. A revelação que Ele fez de si mesmo. O Senhor diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Mas o orgulhoso, o autossuficiente, não faz isso. Ele acredita que aquilo que ele sabe é suficiente para resolver as coisas. O Senhor Jesus, nesse texto, nessa parábola, ele começa dizendo, vocês dizem que me reconhecem como Senhor de vocês, mas vocês não fazem o que eu digo. Alguém que diz que Deus é o Senhor, mas continua fazendo apenas o que quer, se faz mentiroso e engana a si mesmo. Alguém que governa a sua vida do jeito que quer, faz o que deseja, não obedece a Deus, vive como um ímpio. A consequência disso é a destruição do seu casamento, da sua família, o seu lar é desfeito. E de quem será a responsabilidade por isso? Certamente que de Deus é que não. Eu quero te perguntar, se na tua casa, no teu lar, na tua família, você e o seu cônjuge não estão se entendendo, a briga está empatada, quem está desempatando? Quem está ajudando nesse desempate? Eu acho interessante um quadro, você já deve ter visto esse quadro, normalmente esse quadro, não sei porquê, a gente encontra em consultórios médicos. Eu, pelo menos, só encontrei esse quadro em consultórios médicos. Eu ainda não entendi por que disso. E nesse quadro, existem duas mulas. Uma está voltada para lá, querendo comer um fardo de feno. A outra está voltada para o outro lado, querendo comer também um fardo de feno. Mas as duas estão presas pelo pescoço com uma só corda. E enquanto uma vai para um lado, a outra está querendo ir por outro. E quando aquela está chegando, essa daqui força para comer aqui. E as duas ficam com fome. E às vezes, ou muitas vezes, é assim mesmo que estão os casais. Um está puxando para o lado, o outro está puxando para o outro. Um quer de um jeito, o outro quer de outro. Mas qual é o jeito certo? Talvez um dos dois esteja com a razão, mas quem dará a razão para quem tem? O orgulho não permite. A autossuficiência não permite. E embaixo daquela primeira imagem há uma outra, que mostra os dois burros, seguindo em direção a um fardo de feno. E come aquele. E uma terceira imagem mostra aquele fardo já comido, somente algumas migalhas, enquanto os outros dois estão do outro lado, juntos comendo o outro fardo. Deus espera que seja assim o casamento. Deus espera que seja assim a família. Deus espera que seja assim o teu relacionamento. Deus espera que seja assim que nós façamos as coisas. Mas a autossuficiência não permite que isso aconteça. O homem quer viver de maneira independente de Deus e ainda assim ser feliz. Só que isso não é possível. Nós cantamos um cântico que diz, não dá, sem Jesus não dá, para viver não dá, sem Jesus não dá. Mas quantos cantam isto? Sabem isso, mas não conhecem isso. Porque saber é uma coisa e conhecer é outra. Conhecer é ter intimidade com o saber. Há muitos que sabem,
mas não estão vivendo o que sabem. Jesus diz, vocês ouvem a minha palavra, mas vocês não obedecem. Vocês me chamam de Senhor, mas vocês não obedecem o que eu digo. Vocês não fazem o que eu digo para fazer. A felicidade da família depende de um andar dependente de Deus. Alguém que é autossuficiente, que sabe a verdade de Deus, mas vive segundo a verdade dos homens, que fala, que deseja fazer a vontade de Deus na teoria, mas na prática faz a sua própria vontade, que tem projetos próprios, caminhos próprios, pensamentos próprios, desejos próprios e um fim próprio. A conquista que obterá será a ruína, a falência, a destruição da sua casa. Eu li a seguinte frase certa vez que eu quero compartilhar com você, e é uma frase sobre a equação para causar a ruína de uma casa. Diga depois de mim, equação para causar a ruína de uma casa. Você sabia que existe uma equação para causar a ruína da casa? Eu vou compartilhar com você. Essa equação diz o seguinte: projeto mal feito, mais material com defeito, mais construtor imperfeito, igual a lar desfeito. Eu vou falar de novo. Projeto mal feito. Diga depois de mim, projeto mal feito. Mais material com defeito, mais construtor imperfeito, é igual a lar desfeito. Você quer sua casa em ruína? Há algo muito importante a ser observado nessa parábola contada pelo Senhor Jesus. Presta atenção nisso. Os dois homens, o insensato e o prudente, usaram o mesmo material para a construção das paredes e do telhado das suas casas. O Senhor Jesus não diz que um usou o material A e o outro usou o material B. Não é essa a questão. Superficialmente, aquelas casas talvez fossem idênticas e poderiam muito bem serem atraentes a quem as visse. Talvez a que foi construída na areia fosse até muito mais bela, mais atraente pelo seu design, pela sua sofisticação. Quem sabe até pelo seu tamanho, já que o tolo, o construtor, não investiu na fundação, ele não cavou até encontrar rocha, ele investiu na aparência, mas não investiu na segurança. Eu quero falar com os rapazes que estão aqui hoje. Você que é solteiro, levanta a sua mão. Aí, quem é solteiro aí? Quem está no Salmo 40, levanta a mão aí. As meninas que estão no Salmo 40 também, quem está aí? Cadê as meninas solteiras? Irmã, assim é um negócio meio estranho, é assim. Tem aí? Fica com medo não. Vou morder não, vai lá aí. Cadê as meninas? Deixa eu te falar uma coisa. Você quer um lar que vai prevalecer? Não procura beleza. Porque às vezes você vai olhar, rapaz, o que é aquilo, meu irmão? Ó. Já viu? Ai, que isso? Escarpão, todo inteirinho, toda pezinho, todo uau, viu o cabelo? Não vá pela beleza. Meninas, cuidado. Aquele camarada, aquele rapaz que chega de motão, de carrão, parece que ele é um cara assim que está, num nível assim de estabilização, já é autossuficiente, não dependendo de papai e de mamãe, é aquele que já trabalha, já paga as suas contas, já tem o seu carro, e você olha, malhado, todo sarado, todo bonitão, você olha assim, mamãe. Talvez aqueles que passassem por aquela casa que o construtor construiu sobre areia, olhando para aquela casa e olhando para a casa que o construtor construiu, tendo cavado bem fundo a sapata, e investiu tanto para dar fundação e firmeza àquela casa, que a casa que ele construiu, que aparece, não era tão bonita e tão atraente. Mas quando veio a tempestade, quando vieram as intempéries, quando vieram as situações difíceis, qual foi a casa que ficou? Cutuca quem está do teu lado aí, a solteira, diz assim, cuidado com a aparência. Não procure um cônjuge pela aparência. Não procure um cônjuge pela aparência. O diferencial entre aquelas casas não era o material que foi usado para as paredes. Não era o material que foi usado para o telhado. Não era o material que foi usado nas janelas. Não foi o material usado no piso. O diferencial naquela casa foi o alicerce daquela que foi construída sobre a rocha. O ensinamento que o Senhor Jesus está dando através desta parábola, queridos, é que o fundamento da bênção e prosperidade não estão no próprio homem e a sua capacidade de realizar, mas em que ele se submeta ao senhorio de Cristo para viver pelos princípios e valores que o Senhor estabeleceu na sua palavra. Se você ainda não construiu sua família, que esta parábola do Senhor Jesus,
que é chamada de casa, então faça certo. Procure um engenheiro que criou o projeto, porque família é projeto de Deus. Repita isso, família é projeto de Deus. Se você quiser mudar o projeto, não dará certo. Se você quiser fazer do teu jeito, não dará certo. Papai e mamãe, não destrua o futuro da casa dos teus filhos. Tem papai e mamãe que estão criando a sua filhinha, ensinando para ela, olha minha filhinha, vai estudar, vai se formar, porque você não pode depender de ninguém. Você precisa ser uma mulher formada, com uma faculdade, de preferência com uma pós-graduação, um mestrado ou um doutorado, para você conseguir um lugar no mercado de trabalho, ser uma mulher de sucesso e você não ter que depender de ninguém. Sabe o que você está fazendo? Você está destruindo uma família. A família da sua filhinha. Porque o que você está ensinando apenas isso, é dando a ela o ensinamento do feminismo, que vai fazer com que ela se sinta menor, diminuída, se ela for uma dona de casa, se ela for uma esposa. Tem um casal aqui na igreja que é lindo, um casal lindo. Eu não estou aqui dizendo que eu sou contra a mulher que trabalha, porque a palavra de Deus não diz isso. Na realidade, o que a palavra de Deus diz, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E quando você vai ler esse texto, você vai ver Deus falando que essa mulher, ela trabalha, ela não trabalha pouco, não. Ela trabalha, inclusive, para auxiliar o marido na obtenção de recursos para a manutenção da sua família. Eu estou falando é que há pais que estão ensinando a sua filha a não depender do marido e a não construir com o marido um lar que vai prevalecer, porque está construindo nela um senso de autossuficiência. E o senso de autossuficiência vai levá-la no futuro a disputar autoridade dentro de casa. Quem é que tem autoridade aqui em casa? Quem é que lidera aqui em casa? Não, a gente tem que estar de igual para igual. Desde quando uma sociedade em que ambos estão com a mesma autoridade vai dar certo? Porque um está querendo ir para um lado, o outro está querendo ir para o outro. Como é que decide isso? A palavra do Senhor diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E isso é óbvio? Essa pergunta é retórica? A resposta é óbvia? Não. E o que resultará disso? Destruição. Há um casal lindo aqui dessa igreja que a menina formada, se não me engano, era engenheira. E o rapaz formado. Todos os dois empregados e bem empregados. Em determinado momento, ainda sem filhos. Ela pegou e fez uma decisão que surpreendeu muita gente. Qual foi a decisão que ela tomou? Pediu demissão do emprego. Eu confesso que eu cheguei e falei assim, minha filha, o que houve? Por que você pediu demissão do emprego? Pastor, porque eu quero dar maior dedicação ao meu casamento. Irmãos, quando nós construímos na mente das nossas filhas que a prioridade para a vida delas é ser sucesso, e não trabalhamos a visão de que sucesso, aos olhos de Deus, é cumprir o propósito, repita depois de mim, propósito de Deus para o casamento, significará ruína. Se o homem não viver o papel que Deus estabeleceu para ele no casamento, se a mulher não viver o papel que Deus estabeleceu para ela no casamento, não será casamento. Aquilo que começa maravilhoso, cheio de sonhos, cheio de paixão, cheio de amor, viverá ou se tornará tormento, aflição. Não suportará as intempéries da vida. Ah, meu amado, minha amada, família é projeto de quem? Não é seu nem meu. Antes de vir à minha mente e construir aquela ideia de casamento, de ter a minha família, chegou a hora. Isso é algo que Deus implantou em nós. Família é projeto de Deus. Se família é projeto de Deus, não pode ser do meu jeito nem do seu, tem que ser do de quem? Do de Deus. Então diga isso, família. É projeto de Deus. Então é melhor obedecer, não é não? Obedecer a Deus. Então se você ainda não construiu a sua família, que nessa parábola chamada de casa, faça certo. Procure um engenheiro que criou o projeto, porque família é projeto de Deus. Leia a Bíblia, obedeça, pois é a palavra de Deus para tornar você capacitado para enfrentar todas as intempéries da vida, as tragédias, os problemas, as crises, as investidas de Satanás e se manter firme.
a despeito do dia mau. Se você já construiu a sua família, que nesta parábola é a casa, chamada de casa, e se ela está em perigo por causa do temporal que já está caindo sobre ela, não seja orgulhoso, não seja autossuficiente, não seja desobediente, não seja negligente, não seja mais imprudente, não mais seja inconsequente. Reforce as estruturas, cavando bem fundo e construindo as colunas que a tua casa precisa, amarrando-as bem através da obediência e da submissão ao Senhor, enquanto ainda há tempo. Pensa um pouquinho. Você está querendo construir sua casa? Você já construiu? Qual é a sua casa? A que está firmada na rocha ou aquela que está firmada na areia? Se está firmado na areia e você já tem sido abalado, ainda há tempo. Cava bem fundo. Cava bem fundo. Cava bem fundo. Construa o alicerce na rocha que é Jesus. O Senhor diz, vocês me chamam de Senhor, mas vocês não obedecem a minha palavra. Vocês não fazem o que eu digo. Você diz, eu sou crente, creio em Jesus, mas você não lê a Bíblia. A palavra de Deus está lá fechada em algum lugar na tua casa. Você vem ao culto, recebe a palavra de Deus, mas você sai daqui, você não rumina. Quando for amanhã, você vai ligar para ouvir um outro pregador, que talvez vai pregar uma outra coisa. E essa outra coisa pode não ter fundamento bíblico. Pode ser a pregação de um coach gospel. E em vez de estar cavando fundo na palavra de Deus, você está recebendo aquilo que está na superfície. Não fica com a palavra que você está recebendo agora, não. Saia daqui decidido que você vai estabelecer, você vai construir, você vai reforçar as colunas da sua casa, baseado na palavra de Deus. Saia daqui decidido que você não viverá mais na superfície do Evangelho, mas você mergulhará mais fundo para ter intimidade com Deus, através da sua palavra. Saia daqui decidido, eu não seria um raquítico espiritual, mas eu vou me tornar fortalecido, na medida em que eu vou me alimentar da verdade eterna, dos nutrientes da palavra de Deus, na medida em que eu vou cavar bem fundo e estabelecer as sapatas que sustentarão as colunas da minha casa, da minha família, porque eu vou obedecer a palavra de Deus. Meu amado e minha amada, essa parábola do Senhor Jesus também se aplica à nossa vida espiritual. Quem é você para o mundo espiritual? Você é alguém que já recebeu a salvação em Cristo Jesus, porque você cavou bem fundo a segurança da sua existência eterna, por entregar a tua vida ao senhorio de Cristo Jesus? Ou você tem vivido colocando a casa da tua existência num terreno movediço, de uma ideologia ou de uma filosofia de vida esvaziada da verdade eterna da palavra de Deus? A revelação do Senhor para você e para mim é que, se nós não estivermos fundamentados, alicerçados na rocha que é Jesus, nós vivemos enganados a respeito da salvação e da vida eterna. Porque a salvação e vida eterna são somente para aqueles que dizem que Jesus é Senhor e obedecem a sua palavra. Aqueles que reconhecem Jesus como o único, eterno, suficiente Salvador, mas fizeram uma aliança de tê-lo como Senhor da sua vida. E vivem, como o apóstolo Paulo diz, agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você ainda não entregou a tua vida ao senhorio de Cristo Jesus, faça isso hoje. Receba Jesus como teu Salvador e Senhor. Se você quer saber o que você precisa fazer para se tornar esse alguém fundamentado na rocha, se você precisa de ajuda para o teu casamento, para a tua casa que está perigando em função da tempestade, da adversidade, procure a nós aqui. Nós queremos ser um lugar de vida para você. Nós queremos ser um refúgio para você. Porque aqui nós temos como única regra de fé e prática a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Aqui ninguém vai dizer para você o que acha. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não. Aqui o que nós vamos dizer é, vamos juntos ver o que Deus diz na sua palavra, porque é a palavra de Deus, a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tua casa está na rocha ou tua casa está na areia? Se ela está na areia, corre hoje para Jesus e recebe Jesus como teu Senhor. Conserta hoje as estruturas da tua casa. Cava bem fundo, começa hoje.
e não cometa os mesmos erros daquele que construiu sobre a areia. Eu quero orar com você. Você quer orar comigo? Fique em pé no seu lugar, vamos orar juntos. Você quer orar pela sua família? Você quer orar pelo teu cônjuge? Você quer orar pelo teu casamento? Você quer orar pedindo para Deus, Senhor, eu quero aquela pessoa que venha do Senhor para comigo construir um lar. Você quer receber de Deus a indicação, a orientação daquela pessoa para estar ao teu lado e que vai com você construir uma família e não apenas um relacionamento baseado no sexo, na carne, no prazer, na paixão? Então você precisa de duas coisas. Você precisa ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus. E você precisa ter conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Porque uma vez que você conhece a verdade, diz o próprio Senhor Jesus, ela vai libertar você de ser enganado e de se deixar levar pela emoção. Porque diz a palavra do Senhor, o nosso coração ele é enganoso e corrupto. E ele conspira contra a nossa própria felicidade. Quero orar com você? Senhor, eu quero agora colocar diante de Ti todas estas vidas que se unem a mim nesta oração. Eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, por aqueles que são solteiros, que em nome de Jesus o Senhor os abençoe. Ouça, Senhor, o clamor deles, e se na medida em que eles verdadeiramente se colocarem à disposição do Senhor Espírito Santo, para andarem contigo, na medida em que eles aplicarem-se disciplinarmente a conhecer a verdade eterna da Tua palavra, cavando bem fundo, se alimentando da verdade eterna da Tua palavra, ó Senhor, abençoa. Meu Deus, coloca um homem digno, honrado, um servo do Senhor, aquele que é temente ao Senhor, aquele que é prudente, como o Senhor declara nessa palavra, para que junto com esta Tua serva, essa jovem, possam construir um lar que vai prevalecer, apesar de toda a intempérie que tiver que enfrentar. Senhor, eu clamo a Ti por esses queridos que já tendo construído a sua casa, que sabe na areia, meu Pai, por não terem uma vida verdadeiramente comprometida com o Senhor, mas entendendo a verdade eterna da Tua palavra, estão agora dispostos a cavar bem fundo para estabelecer as bases sólidas para a restauração da estrutura já abalada dessa casa, desse relacionamento, dessa família. Meu Pai, eu rogo ao Senhor que no nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor repreenda todo vento, o Senhor repreenda, meu Deus, todo o temporal que está se abatendo sobre esta casa, e o Senhor abençoe com oportunidade, com tempo, com renovo, Pai, para que sejam restauradas essas vidas, esses relacionamentos, que em nome de Jesus, todo espírito de contenda que tem trabalhado contra a harmonia desse lar, dessa casa, desse casal, seja incapacitado em nome de Jesus, e haja vitória na vida de todos aqueles que entendendo, recebendo essa palavra, se aplicarão para viver por ela, de modo a dar prazer ao teu coração. E a palavra do Senhor, que é a verdade, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E assim seja para a glória do teu nome, com vidas restauradas, com lares restaurados, pois o Senhor é extraordinário em operar o impossível a favor daqueles que amam e obedecem ao Senhor. Que assim seja para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Ora comigo, diga assim: Deus Todo-Poderoso, eu quero e vou ser um instrumento que o Senhor vai usar no reforço, na restauração e na construção de um alicerce sólido, de um lar, de uma casa, de uma família que prevalecem a despeito de toda a tempestade. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.